Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você pode aquietar teu coração aí? Pode se concentrar aí comigo naquilo que a gente crê que é o plano de Deus para essa hora. Aquilo que o Senhor tem para nós. Quero aqui repartir algo com você, irmãos, que eu creio que é necessário, né? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, está lá em Hebreus, que fala que nós devemos nos apegar. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ali diz, irmãos, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós nos desviemos. Quem acredita nisso, irmãos? Nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nós nos desviemos. E eu quero falar com vocês sobre, embora eu vou tentar trazer um contexto aí da palavra, mas eu quero falar com vocês sobre o Evangelho do Reino e sobre a missão da igreja. O Evangelho do Reino de Deus. Na verdade, irmãos, qual é a grande questão? É que quando a gente fala sobre o Evangelho do Reino, é possível que muitas pessoas entendam ou tenham uma percepção que o Evangelho do Reino está relacionado com aquilo que Jesus anunciou. Quando ele disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E de fato, Jesus, ele veio para estabelecer o reino de Deus. Só que eu queria que você falasse comigo uma palavra. Fala assim, ó, promessa. Fala de novo, promessa. O reino de Deus, meus irmãos, é uma promessa. Há uma promessa. O Evangelho do Reino de Deus é uma promessa. E eu quero aqui ler com vocês lá no livro de Isaías, capítulo 52. Vou ler aqui a partir do primeiro versículo. Isaías 52. Você vê que o profeta, muito tempo antes de Jesus, ele já fala de uma promessa. O versículo 1 diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, o Deus: o meu povo em tempo passado desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu.
E agora que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Agora presta atenção nisso. Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Diga comigo, o nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Irmãos, essa é a promessa. A gente vê lá desde o Antigo Testamento o profeta falando de um povo cativo e que o grande problema, além de ser o lugar onde eles estavam presos, oprimidos por um outro povo. Mas a grande questão, irmãos, o grande problema é que a iniquidade estava no meio deles, o pecado estava no meio deles, e pessoas marcadas por essa pecaminosidade estavam ali envolvidas com eles. Mas ele diz aqui, olha, quão formosos são sobre os montes aqueles que correm, e a todos os pulmões eles correm, e eles gritam, e eles anunciam uma boa notícia. A boa notícia não é que vai acabar o teu sofrimento, mas a boa notícia é que o teu Deus reina. A boa notícia é que o nosso Deus reina. Ah, irmãos, você vai ver os profetas falando sobre isso, que haverá o dia que o governo de Deus se estabelecerá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Está escrito, irmãos, essa é a palavra de esperança para as nossas vidas, de que o nosso Deus reina. Eu lembro de uma música que tinha antiga lá do Resgate, né? Se você pensa que o meu Deus voltou para casa cansado, né? Para nunca mais voltar, você se enganou, porque ele vive e brilha mais do que os raios do sol. E um dia ele virá sobre as nuvens do céu. Um dia ele vem. Um dia ele vem. Para que esse reinado dele se torne, irmãos, pleno, concretizado nas nossas vidas. E eu quero aqui introduzir com vocês isso, para que a gente possa olhar para Jesus com essa esperança, de falar assim, meu Deus, não importa o quadro, não importa aquilo que acontece, não importa o embotamento das pessoas, não importa o esfriamento, não importa a apatia de alguém, não importa a pecaminosidade no mundo, mas o meu Deus, Ele reina. E Ele está sentado num alto e sublime trono, cheio de toda glória, cheio de toda majestade, irmãos, cheio de toda majestade. E nós precisamos entender qual que é o nosso papel nesse reinado. O nosso papel nesse reinado, irmãos, compreende estarmos com Ele, porque você vai ver a promessa no Apocalipse, que Ele fala de que Ele comprou para si gente de toda língua, povo, né, raça e nação, e constituiu como reis e sacerdotes. Ou seja, nós somos aqueles que reinaremos com Ele.
Nós reinaremos com Jesus. Nós vamos reinar com Ele, irmãos, eternamente. E o mais legal desse reinado, que a essência desse reinado é estarmos diante dEle. Limpos, sem ruga, sem mácula, sem mancha, perfeitos, sabe? Irrepreensíveis, incontamináveis, totalmente santificados perante o nosso Deus, porque esse é o eterno propósito dele, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos perante ele em amor e nos apresentarmos diante dele santos e irrepreensíveis. Você consegue entender isso? Qual é a vontade de Deus para nós? E eu quero aqui apresentar para vocês, irmãos, um cuidado. Porque a gente vê muitas pessoas influenciadas no meio da igreja por uma mentalidade de que a nossa vida, ela é como uma rua sem saída, como uma estrada sem saída. Como se a gente estivesse vivendo aqui até a morte. Como se a gente estivesse vivendo aqui até o dia que morrer. Porque o dia que morrer, aí acabou tudo. A nossa vida é uma rua sem saída. E aí tem gente correndo atrás de resolver e preencher todas as suas necessidades, os seus vazios, de buscar, né, Pri, que você estava falando dos nossos anseios, aqui. Só que a nossa vida, irmãos, ela é marcada pela promessa de um Deus que reina. E esse reinado, ele não terá fim. Por isso que Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá, porque para nós o fim é o começo. A morte para nós, ela é o começo. Você já pensou que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ideais, eles precisam estar alinhados com o eterno propósito de Deus, porque senão a gente vai chegar no fim da vida e aí vamos ser como aquele homem que Jesus conta da parábola, fala, cara, você é um louco, para quem que você está deixando tudo isso? O que você construiu nessa vida? O que você construiu? O que você edificou na tua vida? Como você edificou? Para quem que você edificou? Para quem? O que você está fazendo? Para onde que você está indo? O que você como está sendo a tua caminhada? E é muito interessante, irmãos, porque eu me lembro que, acho que, não lembro se foi na pandemia, um pouquinho antes, eu não lembro, mas Deus falou muito claro comigo sobre a palavra de Deus para Abraão. Quando Deus, lá em Gênesis 18, você vê que havia ali um contexto de Sodoma e Gomorra, que era, assim, dominada pela iniquidade. Mas Deus olha para Abraão e fala assim, mas quanto a Abraão, você vai ordenar a tua casa, para que os teus filhos andem na justiça, para que os teus filhos andem na minha vontade, para que os teus filhos cumpram toda a minha vontade. Abraão, para você é isso. E por que ele falou isso para Abraão, irmão? Lá atrás, 1000 e não sei quantos anos atrás. Aí a gente precisa fazer uma análise. Quem acha que os nossos dias são dias ruins, dias maus? Levanta a mão. Quem acha que os nossos dias são dias difíceis? Quem acha que o que está acontecendo no nosso dia é o cumprimento daquilo que Jesus falou, que a iniquidade, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria? Quem acha que isso está acontecendo? Agora, a questão, irmãos, que a gente precisa de entender, não é que a iniquidade, ela está, ai meu Deus, agora apareceu a iniquidade e a coisa está feia. Não é isso, irmão, tem gente que pensa que é desse jeito, como se o pecado tivesse chegado agora e a coisa está de cabeça
para baixo, porque o pecado chegou, a iniquidade chegou. Amado, não é isso. Desde que o homem pecou, a iniquidade entrou no coração do homem e a humanidade se tornou caída, o homem se tornou perdido, longe de Deus, buscando os seus próprios interesses, cativo do pecado, cativo da sua carne, cativo dos seus desejos, das suas paixões e das suas inclinações. O que está acontecendo agora, que é a marca dos últimos dias, é que a iniquidade está aumentando, o nível, a intensidade da iniquidade está ficando maior, ao ponto de muitos irmãos serem seduzidos por isso e se deixarem levar por essas coisas. Mas desde que o homem caiu, a iniquidade domina a humanidade, irmãos. A iniquidade domina a humanidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que desde que o homem caiu também, Deus olhou para a terra e Ele sempre encontrou homens justos. Sim ou não? Ele sempre encontrava pessoas que eram justas. Ele olhou para Noé e a palavra diz que Noé foi achado justo. Ele era um pregador de justiça. Era um profeta de justiça, que anunciava justiça. Ninguém creu na palavra de Noé. Ninguém deu bola porque o que Noé estava dizendo, irmãos. Não é verdade? Ninguém acreditou no que ele estava, não. Só que o fato de nós sermos justos, quem aqui é justo? Levanta a mão. A gente fica meio assim, quem é justo? Amado, deixa eu te dizer uma coisa, você não é justo porque você é justo. Você é justo porque você e eu estávamos endividados e aí Jesus nos justificou. E hoje nós podemos dizer, eu fui justificado, por isso eu posso ser chamado de justo. Não é porque eu sou bom, muito pelo contrário, é porque eu era muito ruim. Mas alguém que era muito bom, perfeitamente santo, foi lá, pagou minha dívida e hoje eu sou feito justo. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Nós temos o quê? Paz com Cristo. Então, quem aqui é justo? Levanta a mão, fala, eu sou justo. Poxa, eu sou um homem justificado. Eu vivo debaixo da graça, não vivo debaixo da lei. O pecado, ele ainda, a presença do pecado é uma realidade, mas o pecado, ele já não mais nos domina. Agora, eu preciso te falar uma coisa, que é um cuidado com o justo. Fala assim, o justo precisa tomar cuidado. Ele precisa de tomar cuidado. Porque aí eu quero falar rapidamente com você sobre um cara que a Bíblia tinha ele por justo. Que era sobrinho de Abraão, o Ló. 2 Pedro vai dizer que Ló era justo. Mas, irmãos, pensa numa pessoa que pegou uma ladeira, meu irmão, e foi descendo essa ladeira sem freio. O que você acha, meu irmão? Eu lembro que eu andava de carrinho de rolemã. Nossa molecada de hoje nem sabe o que é isso, né? E perto da minha casa tinha uma ladeira, irmãos. Eu turbinei o meu carrinho, meu irmão. E eu desci aquela ladeira, meu irmão. Mas chegou uma hora que não tinha freio, não tinha nada que me segurasse, meu irmão. Eu sei que eu me arrebentei lá embaixo, porque eu estava sem freio e foi eu me ralei todo. Eu me chapei lá na frente. Foi terrível. E Ló foi nesse naipe, assim, meu. Ló foi desse jeito, assim, meu. O cara foi descendo ladeira abaixo, meu. Todo carregado, mas sem freio, meu irmão. E o fim dele foi ruim. E ontem eu fiquei, irmãos, olha, acho que uma meia hora, procurando na chave bíblica. Irmão, se alguém achar, me mostra, porque me despertou uma coisa. Eu falei, cara, como é que foi a morte desse homem? Porque eu não sei. Eu não achei. O que aconteceu com ele? Como é que ele morreu? Não sei nem onde que ele foi enterrado. E era justo, hein? Mas o fim dele foi ruim, irmãos.
foi um cara que se enganou, foi um cara que se perdeu. Diz a palavra que Abraão e Ló, eles andaram juntos e eles prosperaram. Ambos se tornaram ricos, prósperos. E aí você vê que tem um detalhe, irmãos. Eu vi alguém dizer que Abraão, a Bíblia fala que Abraão tinha gado, Abraão tinha prata, Abraão tinha ouro. E essa questão da prata, do ouro, está muito relacionada com questões espirituais, né? Aponta para questões espirituais. E é interessante, irmãos, porque Abraão, quando ele saiu daquela peregrinação, presta atenção nisso, quando ele saiu da peregrinação, que Deus falou, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, irmãos, diz a palavra que Abraão, onde ele chegava, sabe o que ele fazia? Ele estabelecia um altar de adoração a Deus. Aonde Abraão chegava, irmãos, aonde ele parava, é o seguinte, aqui nós vamos levantar o nome do Senhor. Não importa quem vive nessa cidade, não importa o pecado que tem aqui, mas eu vou estabelecer um lugar de adoração ao meu Deus, aquele que me tirou daquele lugar e está me levando para um lugar de promessa. Aonde ele parava, aonde ele andava, ele estabelecia um lugar de adoração a Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda com Abraão. E diz que ele tinha prata, ouro, que fala da redenção, que fala da purificação, que são riqueza, aponta para riquezas espirituais. Só que diz que Ló, eu estou correndo aqui, depois você pode ler lá, Gênesis 12, 13, 14, 15... Usa um tempo para ler, para você entender e aprofundar o que eu estou falando. E aí diz que Ló, ele também era rico, ficou próspero. Mas diz que Ló tinha apenas o gado, ele tinha muito gado. Mas ele não tinha essas questões da prata, do ouro. Ou seja, me dá a impressão de que faltava para ele. E ele era justo, hein? Era tido por justo. Mas faltava para ele algo mais espiritual. E você vai ver no decorrer da história que Ló estava olhando para essa vida. Ló estava olhando para as coisas dessa vida. Aí eles prosperaram e o lugar que ele estava começou a ficar muito cheio dos bens dele e tal. E aí os funcionários de Ló, os pastores do rebanho de Ló, começou a brigar com os pastores do rebanho de Abraão. E falou assim, cara, a gente vai ter que cada um ir para um lugar, porque não cabe mais aqui, de tanta riqueza. E Abraão foi muito sensato. Abraão olha para Ló e fala assim, meu filho, é o seguinte, para onde você quer ir? Para onde você deseja ir? Vai lá. Se você falar que vai para o norte, eu fico no sul. Se você falar que vai para cima, eu fico para baixo. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Irmãos, diz que Ló, lá no capítulo 3 de Gênesis, eu vou ler alguns, eu vou pensar alguns versículos aqui, e aí você vai entender o que eu estou falando. Diz que Ló, lá no versículo 10 do capítulo 3, diz assim, ó, Ló, presta atenção, irmãos, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Aí olha o versículo 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Aí diz que Abraão continuou na terra de Canaã e tal. Lá na frente, no versículo 18, está dizendo assim, no final do versículo, ali, falando de Abraão, né? Ali construiu mais um altar ao Senhor. Abraão foi lá mais uma vez e falou assim, cara, aonde eu estiver, quem vai ser adorado vai ser o meu Deus, o meu Senhor. Só que o coração de Ló o enganou, porque Ló, ele estava atrás de um lugar
aonde ele ia encontrar prosperidade, aonde ele ia encontrar riquezas dessa terra, aonde ele ia encontrar um lugar confortável para ele ficar bem. Aí, nós lemos o versículo 10 e o 11. Agora, pula para o 13, que diz assim: o povo desta região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ló, ele não percebeu e não se atentou para qual tipo de ambiente aonde ele ia levar a família dele. Ele não prestou atenção na onde que ele ia colocar a família dele. O que ele queria era um lugar aonde ele iria prosperar, aonde ele iria ficar bem na foto, aonde a riqueza dele iria, irmão, se multiplicar. Eu estou falando disso só para você entender que o pecado, a iniquidade, não é uma coisa nova. As pessoas hoje olham toda alarmada, desesperada, falam: meu Deus, que a coisa está feia. Mas está feia mesmo, mas sempre teve. Sempre teve. Desde sempre. Aqui Abraão, lá no primórdio, 1000 e não sei quanto, quase 2000 anos atrás, já estava ruim. Diz que o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. E que povo era esse? Quem era esse povo? Esse povo, irmãos, era Sodoma e Gomorra. E quando a gente fala sobre Sodoma e Gomorra, o que nos vem à mente, qual é o pecado? É a perversidade, é a prostituição, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos, você pode prestar atenção, que os lugares na terra aonde há a maior incidência de imoralidade sexual, de perversão sexual, os lugares aonde tem mais dinheiro. Você vai ver aonde que fica lá nos Estados Unidos aqueles cassinos lá, eu esqueci o nome lá dos... Las Vegas. Las Vegas é o sonho de consumo de muita gente, entendeu? Aí você vai ver, é o lugar onde o dinheiro rola, mas é onde a prostituição impera, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro, as conquistas dessa terra, elas vão produzindo no coração dos homens um sentimento de poder. Porque a questão não é o dinheiro, mas é o poder que ele dá. E o poder, ele vai levar as pessoas a romper limites, entendeu? Por isso que aí você vê, as pessoas chegam a um ponto que aí elas querem desfrutar de coisas que elas não desfrutaram. Aí você vê que a primeira coisa que um jogador de futebol que saiu da periferia faz quando ele fica rico é comprar um iate e encher de moça. Não é isso? Não é essa a visão que a gente tem? Entendeu? Porque tem relação. Aí você vê que Ló foi para um lugar aonde diz que havia perversidade. Mas eu queria falar com você sobre qual, de fato, era o pecado de Sodoma e Gomorra. Porque todo mundo pensa que o pecado de Sodoma e Gomorra era a prostituição, mas não era. A prostituição era apenas a consequência. Ezequiel 16:49 vai dizer para nós qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. De fato, qual era a condição daquele povo. Diz assim: e esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, ela e suas filhas, ou seja, as cidades à sua volta. Elas eram soberbas, fartura de provisão, prosperidade tranquila e nunca se importou em ajudar o pobre e necessitado. Esse era o pecado de Sodoma e Gomorra. A base, a essência daquele povo era um coração altivo, porque já passou a confiar naquilo que as suas próprias mãos conquistavam. Era uma fartura de bens, uma prosperidade tranquila, e não estava nem aí com o próximo. Aí você entende, por exemplo, que
o natural é quanto mais as pessoas, e aí estou falando de irmãos no meio da igreja, quanto mais essas pessoas começam a adquirir riquezas, proporcionalmente, menor fica a entrega que elas fazem. Menor fica a entrega que elas fazem. Elas vão ganhando mais, vão ganhando mais, vão ganhando mais, mas aquilo que elas entregam, aquilo que elas ofertam, aquilo que elas semeiam, não acompanha a proporcionalidade da prosperidade que ela vai alcançando, porque ela começa a pensar que aquilo que ela está dando é muito. E aí ela vai ajuntando para si e buscando para si um lugar de prosperidade tranquilo, um lugar onde ela vai chegar num ponto, e olha o engano, nessa vida que ela não vai ter que se preocupar. E o alvo da maioria das pessoas dessa terra é chegar num lugar na vida onde ele não precisa se preocupar com mais nada. Tem gente que trabalha para alcançar lá os seus primeiro milhão, segundo milhão, sei lá. Não, eu quero chegar nesse lugar, porque aí eu não vou precisar mais trabalhar, vou viver de renda, vou viver de juro, vou viver de... Aí, cara, o que tem de irmãos, amado, que vai lá e entra nessa onda, aí começa a investir em bolsa e toma tombo, irmãos. Aí pega aquilo que poderia semear no reino, não existe semeadura mais rentável do que o reino de Deus. Aí ele vai lá e perde grandes quantias para a mão do ímpio. Porque ele está igual Ló, procurando uma vida tranquila nessa terra, está vivendo como se o alvo fosse chegar no fim da vida bem, acumulando para si aquilo que Deus não... O adquirir riqueza é um dom, irmãos. E aquilo que nós construímos precisa ter propósito. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar, que eu aprendi, eu estou aprendendo ainda. Você precisa de X para viver. Eu preciso de X para viver. Amém? Fala aí o teu X. Você sabe, pensa, né? Não fala não, pensa. Tem gente que pode falar, rapaz, eu preciso de uns 10x assim para viver. 10x ao quadrado na quinta potência e tal. O problema é que o nosso coração não é diferente do de Ló, irmãos. A gente tem um problema, a gente dá nome diferente para as coisas. A gente dá nome de necessidade para aquilo que é a nossa cobiça. Entendeu? A gente chama de necessidade aquilo que é cobiça do nosso coração. Não é pecado desejar, irmãos. Fique em paz. Pede ao Senhor, apresenta a Ele tuas demandas, tudo que você deseja. O problema é quando a gente vive só por conta dessas coisas. E Ló foi um cara que viveu nessa condição. Foi para lá. E aí você em nenhum momento vê na narrativa bíblica alguém falando, ou aqui a escrita, aqui contando, que Ló estabeleceu altar de adoração a Deus. Muito pelo contrário, Ló foi se misturando com o costume daquela terra. E, ao ponto dele ser tido pelos homens como alguém que era uma referência. Só que a referência que as pessoas tinham de um homem bom não era o quanto ele temia a Deus, mas a referência que se tinha de um homem bom era o quanto ele era próspero. E aí, eu lembro, por exemplo, que muitas igrejas, os líderes dessas igrejas não são homens santos, não são homens que oram, não são homens que são tementes a Deus. Mas muitas igrejas, os líderes dela, os presbíteros, aqueles que tomam conta da igreja, são os homens que têm dinheiro. Porque o padrão de sucesso dessa era é dinheiro, é rico. Entendeu? Se você procurar lá no Google, lá, fala assim, sucesso. Põe lá, põe sucesso. Aí, o que você acha que vai aparecer lá? Os homens que ganharam muito dinheiro nessa terra. Isso é alguém de sucesso. Entendeu?
Não estou dizendo, irmão, que a gente não tem que ganhar dinheiro. Eu já falei com Deus, eu falei, Senhor, o quanto o Senhor achar que eu aguento, que eu dou conta, pode pôr de dinheiro na minha mão. E não vou nem falar o tamanho do dígito, 6, 7, eu não tenho limite. Porque eu quero que os recursos eles sejam empenhados para o teu reino. Para que o cumprimento dessa palavra se cumpra. A gente sabe, irmãos, precisa de dinheiro. A gente está orando para trazer a família do Daniel. Pensa, 4 pessoas vezes 8 mil reais, quanto que dá? Só de passagem, meu, é 30 mil. E aí? Mas se Deus quer, sabe o que vai acontecer? O ano que vem eles vão estar aqui com a gente, irmão. Eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Mas a questão é o propósito. A questão é pelo que nós estamos trabalhando. Aí você vê que Ló era tido por justo. Ló era tido por justo. Aquela cidade estava abaixo do juiz de Deus. O Senhor ia julgar aquela cidade, aquele lugar. Sim. Sim. Ele gerou. Mas olha como é que ele gerou. Eu ia chegar aí. Diz que quando ele saiu, irmãos, a mulher dele saiu da cidade, mas o coração dela ficou lá. Porque o que aconteceu com a mulher de Ló? Lembra? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou. Virou uma estátua de sal. Olhou para trás. Se deu mal. A mulher de Ló. Por quê? Porque aí a gente olha, puxa, que cena triste. A mulher virou uma estátua de sal. Mas por quê, amado? Por quê? Ela virou um pudim de sal que não prestava para nada mais, amado. Não prestava mais para nada. Porque ela olhou para trás, e o que é esse atrás? Jesus falou assim, aquele que põe a mão no arado e olha para onde? Para trás, ele não é digno. Como é que fica? Como é que fica, amado? O que você está construindo? Para onde que você está indo? O que você está perseguindo nessa terra? Quem é teu Deus? Quem é teu Senhor? Que promessa você conhece da Bíblia? Que promessa que você está esperando? Que promessa que você está esperando? Eu estou esperando a promessa de que o meu Deus, em breve, vai estabelecer plenamente o reino dele. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. E aí, olha só o que acontece, irmãos. Olha só o que acontece. Aquela perversidade, de certa forma, contaminou as próprias filhas dele. Porque, irmãos, não vem dizer para mim que era normal a filha deitar com o pai. Porque se fosse normal, elas não precisavam embebedar o seu pai para fazer isso. Em nome de uma ação até legítima, de ter a descendência delas, de ter a descendência, elas deixaram o pai embriagado, foram lá, se deitaram com o pai, e as duas ficaram grávidas, e como o Marquinhos falou, geraram os povos que se tornaram lá na frente inimigos do povo de Deus. Os moabitas e os amonitas. E Deus lá na frente dá uma palavra para o povo de Deus, fala assim, não se case com as filhas dos moabitas. Olha só o balaio de gato que isso foi dar. Deu ruim. Bagunçou o coreto, irmão, o negócio se estragou. Como diziam os antigos, virou um boné velho. Entendeu? E aí? Eu só estou falando, irmãos, eu só estou falando isso aqui para que a gente possa entender
que o quadro daquela época era um quadro já de pecado. Ah, e na época de Jesus, como é que era? Rapaz, era do mesmo jeito. O pecado tomava conta. Eu estava ontem falando com os irmãos lá em São Bernardo, eu falei, cara, se na época de Jesus tivesse posto de gasolina, a gasolina ia estar uns R$ 25 o litro. Eu estou te falando sério, irmãos. O Império Romano, o que o governo do Brasil é para nós, é o dízimo do que o Império Romano era para os judeus, para aquelas pessoas. Entendeu? O que nós sofremos com a política ruim, com o governo ruim, com a roubalheira, com a corrupção, não é nada perto do que Roma fazia, a base da imposição, a base do roubo. As pessoas trabalhavam, e era a minoria que tinha posses, que tinha dinheiro, que tinha algum tipo de bem-estar. Eram muito poucos aqueles que tinham condição de ter dinheiro. Porque, inclusive, depois você pode fazer uma pesquisa aí, vai estudar, por exemplo, sobre o jubileu lá no Antigo Testamento. Isso era um cuidado de Deus para que as riquezas não ficassem limitadas a uma família só. Quando passava um período de tempo, aquela família tinha que devolver para o anterior dono. Ou seja, ninguém era dono de nada. O jubileu tinha esse propósito de dizer assim, ó, ninguém é dono de nada, porque tudo é meu. Mas os romanos dominaram. A carga tributária era absurda. As pessoas, às vezes, ficavam com 20% do fruto do seu trabalho. A gente pensa que a prostituição impera agora. Meu amado, na época lá de Jesus, a coisa era feia, por causa dos cultos, as deusas lá, tal, da fertilidade. Era uma bagunça. Entendeu? O que não tinha era a tecnologia que tem hoje, mas a sujeira era a mesma, tudo era do mesmo jeito, irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, é igual o ovo podre que cai na massa do bolo, não se aproveita nada. Então, não se engane. Pense você, fala, meu Deus, está feio. Sempre teve, amado. E sempre teve justo. Teve justo que se atrapalhou. Teve justo que foi fiel, como tem hoje justo que se atrapalha, se perde no caminho. Mas Deus, hoje, assim como lá atrás, tinha um Abraão que estabelecia o lugar de adoração a Deus, aonde ele estivesse, e ele se tornou um homem fiel, e foi conhecido, a marca de Abraão, foi um cara que creu em Deus, mas ele não só creu, mas a Bíblia diz que ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Foi chamado de amigo de Deus. E qual é a referência que Ló tem? Foi um justo. Isso eu não quero para mim. Então, isso sempre teve. E no tempo do fim, sabe o que a Bíblia chama desses justos? Diga comigo assim, os remanescentes. Esses são os Abraãos desse tempo, que vão olhar à sua volta e vão dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos comprometeremos com aquilo que Jesus falou. Agora, eu quero encerrar aqui, irmãos, falando com você e dando para você uma palavra de esperança. Lembra que eu comecei falando sobre o reinado do nosso Deus. Diz a palavra que Jesus se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, foi obediente, ele se tornou servo. E ele sofreu até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus Pai o
exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, antes da crucificação, olha para o Pai e dá um relatório positivo para o Pai. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, eu completei a obra que tu me deste nessa terra, e eu glorifiquei o teu nome na terra. Agora glorifica o Filho. E Jesus, amados, ele passa por todo aquele suplício, vai para a cruz, e ali ele olha para o Pai e diz: está consumado, eu completei tudo que foi me designado para fazer. E é tão forte isso, irmãos, que quando Jesus estava indo para Jerusalém, diz a Bíblia que o rosto dele mostrava uma firme decisão de ir para lá. Ele não fugiria do seu propósito. Diz que as pessoas olhavam ali no rosto dele e viam uma firme convicção daquilo que ele ia fazer. A gente estava lendo agora Marcos 10, de que Jesus estava partindo para a sua última semana, os seus últimos dias em Jerusalém, e Jesus sai à frente dos discípulos. Parece que ele já sabia que ele ia ficar sozinho, parece que ele sabia que ele iria passar por tudo sozinho, e ele não recua. Você nunca vai ver Jesus titubeando, porque ele estava firmado e comprometido com a vontade do Pai. Ele estava disposto a cumprir a plenitude da vontade do Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus foi fiel até a morte. Ele foi fiel até o fim. E ali ele se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, puro, sem pecado, sabe, sem mancha, sem dolo. Diz a Bíblia que Jesus nunca pecou, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele foi santo, ele foi puro, ele foi perfeito, irmãos, em todos os seus caminhos. O nosso Cristo, o nosso amado Jesus, ele não olhou para trás, ele pisou nessa terra e ele se fez maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por essas pisaduras firmes dele, nós fomos sarados, nós fomos reconectados a um novo e vivo caminho. A palavra diz que nós temos acesso ao Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, que nos dá acesso ao Cristo, ao trono, ao Santo dos Santos, e restaura em nós a plenitude de um sacerdócio maduro, exercido com fé e com firmeza de propósito, que não se apega às coisas dessa vida e não olha para as coisas dessa vida, mas está comprometido com os bens eternos. Você vê Jesus quando fala da parábola dos talentos, lá na perspectiva de Lucas, ele diz: olha, aquele que multiplicou os talentos, que recebeu lá e multiplicou, ele olha para aquele e fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. No meu reino você vai governar sobre 10 cidades. Você enterrou os talentos que eu te dei, servo mau e negligente. Engraçado que quando a gente fala de negligência, negligência para mim é um eufemismo, uma figura de linguagem que a gente usa. É um nome bonito que a gente dá para uma coisa que é mais feia. A pessoa morreu, eufemismo é dizer assim: ela descansou, partiu. É um eufemismo. A pessoa roubou, ela subtraiu.
se apropriou indevidamente. Negligência é um nome bonito para um pecado que precisa ser combatido no nosso coração. Quando o Antigo Testamento fala sobre negligência, o contrário de negligente é o quê? Diligente. Mas quando você vê provérbio falando de diligente, o contrário do diligente não é negligente. O contrário do diligente é preguiçoso. Então, negligência é um nome bonito, é um eufemismo para quê? Para preguiça. E preguiça não tem a ver com ociosidade. Preguiça tem a ver com não cumprir o propósito. Vai ter com a formiga preguiçoso. Qual é o lance da formiga? Não tendo ela chefe, ela vai lá e cumpre. Ela não precisa ninguém ficar mandando ela fazer. Quem entendeu o evangelho do reino, quem entendeu que o nosso Deus reina, quem entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, não precisa ficar esperando que ninguém fale o que ele tem que fazer, porque a palavra entra no coração, ele simplesmente tem uma firme decisão, que é o quê? Obedecer. É isso, acabou. Acabou. Mas o nosso Cristo, irmãos, está arrumando a casa. O nosso Senhor Jesus está arrumando as coisas, está colocando tudo no seu devido lugar. E quando Jesus, amados, tudo parecia perdido, tudo parecia estragado, tudo parecia uma fraude. A fraude Jesus Cristo. Pode ter saído essa manchete naqueles 2 dias que Jesus ficou morto. O falso Messias. A fraude Jesus. Amado, mas no 3º dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, cheio de glória. Irmãos, e durante 40 dias, Jesus ficou dando provas de que ele estava vivo. Durante 40 dias, ele andou dando provas da sua ressurreição. De que de fato ele era o Rei dos Reis, de que de fato ele era o Senhor do Senhor. Isso é o Evangelho do Reino de Deus. O nosso Rei está vivo, reinando. E você sabe o que aconteceu? Meus irmãos, Jesus chega, chama aqueles discípulos e fala assim: vem aqui. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vem cá. Eu tenho algo para falar para vocês. E aquilo que Jesus falou para aqueles discípulos, você nunca vai ver na história da humanidade. Nunca vai ouvir na história da humanidade alguém falando uma coisa tão ousada como aquela que Jesus falou aos seus discípulos. Jesus, ele estava carregado de uma convicção, ele estava banhado de uma certeza de que ele era a única solução, o único caminho para todos os homens em toda a terra, em todos os tempos, e ele olha para aqueles discípulos e dá para eles a ordem, a missão mais ousada que alguém na face da terra já deu para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Ele olha para aqueles discípulos e fala assim: olha, a solução da humanidade está em vocês obedecerem o que eu vou falar agora, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele deu a ordem mais ousada que nenhum estadista, nenhum ditador foi capaz de falar ou de almejar um negócio desse. O Cristo poderoso deu essa ordem e falou: vocês vão e vocês façam discípulos de todas as nações. É nisso que reside a solução para a humanidade. Então, eu envio vocês, assim como o Pai me enviou, e eu fui fiel até o fim, eu vos envio, e sejam também vocês fiéis até o fim. E você vê que aqueles irmãos
da igreja primitiva, irmãos, eles viraram aquele mundo conhecido de cabeça para baixo. E eles cumpriram com maestria, naqueles primeiros anos, a missão que Jesus deu. As pessoas, elas se rendiam a Jesus. As pessoas, elas entendiam que Jesus era o Quírios, o Senhor, o soberano de todos. As pessoas rendiam as suas vidas, os seus bens, o seu trabalho, as suas atividades, e eles entregavam tudo ao governo de Cristo, de forma plena, decidida, objetiva. E aquelas pessoas proclamavam Jesus, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de afronta. Estava preocupado se ia tomar mordida do leão, se ia ser queimado vivo. Eles não estavam nem aí com isso, eles apenas eram fiéis. Eles apenas eram fiéis. E por que, irmãos, que aquelas pessoas eram tão fiéis e tão obedientes àquilo? Por quê? Sabe por quê? Primeiro, porque aqueles irmãos, eles sabiam que Jesus era a única saída para todas as pessoas. Eu vou fazer meu plano de carreira e aí vai dar tudo certo. É desse jeito? Eu não vou fazer faculdade, eu vou investir ali, na bolsa, no tal, naquilo, tal, e no fim vai dar tudo certo. É desse jeito? Não. A única esperança para a humanidade é Jesus Cristo. É Ele, amado. E a outra razão, e eu quero encerrar falando isso para vocês. Por que aqueles homens e mulheres se moviam daquela forma tão tremenda? É porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam transbordando do Espírito Santo. A vida deles transbordava do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos nos nutrir dessa convicção de que Jesus é o Rei. E de que nós temos que proclamar esse evangelho, essa boa notícia. E sermos e fazermos discípulos. E também buscar uma vida cheia do Espírito Santo. A gente fala de discipulado e as pessoas entendem discipulado como a obra de ajudar alguém a seguir a Cristo. E é verdade. Discipulado é você ajudar alguém a seguir a Cristo. Mas a gente precisa dar uma ênfase em algo que vem antes na perspectiva do discipulado. Que discipulado não é só a obra que eu faço discípulo. Não, mas discipulado tem a ver, em primeira instância, com a minha responsabilidade e o meu compromisso de seguir a Jesus voluntariamente e buscar a minha comunhão com Ele. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu quero transmitir para vocês. Se você não é fiel a Deus, se eu não sou fiel a Deus com o meu tempo, eu vou ser fiel com a vida no dia de uma perseguição. Se não é fiel a Deus com o dinheiro, vai ser fiel a Deus com a vida no tempo da perseguição. Se não é fiel a Deus com o serviço, com a doação, vai ser fiel a Deus com a vida no dia da perseguição. Engano. Engano, amado. Não. A minha vontade ao falar isso tudo para vocês é que todos nós sejamos impulsionados
a buscar o Senhor, a buscar o Pai, sabe? E pedir o Espírito que nos encha. Falar, Espírito Santo, enche o nosso coração. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito. Nós precisamos fazer aquela oração de Davi. Essa é uma das orações que eu mais tenho feito, irmãos. Quando ele se encontra com a realidade do coração dele. Quando ele percebe que ele vivia enganado. Ele se achava justo. Ele tinha um conceito a respeito de si mesmo maior do que convinha. Mas quando ele se olha para si e contempla a realidade do seu coração, irmãos, ali você vê a graça de Deus. Porque Davi começa a orar, e para mim é uma das orações mais completas da Bíblia, que mais se aplica à necessidade de todos nós. Quando ele diz, lá no Salmo 51, fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui em mim a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Fala se essa é ou não é uma oração completa, que compreende aquilo, tudo que a gente mais precisa. Vamos orar, irmão.